Onde é que estavam essas mulheres antifeministas nos últimos 40 anos? Onde teve um monte de homem que foi detonado pela vara de família. Onde teve um monte de homem, de menino que cresceu longe do pai. Que não teve a presença masculina que ele precisava na vida dele. Muitas vezes sofrendo abuso e sofrendo alienação na mão da mãe. Elas não estavam nem aí, essas antifeministas. Não tinha mulher antifeminista. Para elas estava ótimo. Os homens ainda estavam casando, ainda estavam tendo filhos. E a mulherada só começou a se sentir incomodada quando os homens pararam de dar para elas o que elas esperavam. Que era o casamento, que era a paternidade. Os jovens agora. Jovens entre aspas, né? Homens que estão com menos de 40 anos. Eles viram os pais deles se f***erem na vara de família. Eles viram os tios deles se ferrarem na vara de família. Então eles aprenderam a lição. Por isso que quando eu comecei o meu canal e outros caras começaram os canais, eles falaram assim, eu já estava sendo migtal há muito tempo e nem sabia. Gente ali que estava sendo migtal já há 20 anos ou mais, certo? Porque os homens eles foram aprendendo a lição e eles foram se adaptando. Com esse negócio de ter que ter passado 2 gerações, né, 40 anos de homem tomando surra, para uma fatia pequena, ainda que minoria dos homens, começar a dizer não para casamento e para paternidade, elas finalmente começaram a se sentir incomodadas, porque é aquele detalhe, enquanto o cara está se casando, está tendo filhos, ele está gerando um superávit. Ele está cuidando e sendo responsável pela mulher, está pagando os olhos da cara de imposto. Então foi só a partir do momento que o homem começou a abandonar essa posição de servil e elas começaram a ter a perspectiva de que, opa, não vai ter um cara para me salvar, não vai ter um cara para me dar uma vida mansa, eu nunca vou ter a oportunidade de virar uma dona de casa. Aí é que elas começaram a se sentir incomodadas. Então a hora que o homem abandona a jogada, não vou casar, não vou ter filho, tipo, me recuso a servir, me recuso a aceitar termos assim que eu não considere aceitáveis, que não sejam justos para mim, veja o seguinte, essa mulherada antifeminista, essas conservadoras entre aspas, elas não estão preocupadas com os homens, elas não estão preocupadas com a sociedade, elas estão preocupadas consigo mesmas. Não pense que essa mobilização delas agora é empatia, não é movido por empatia. É movido só por interesse próprio. Porque, que nem eu falei, nos últimos 40 anos, quando tinha um monte de homens se ferrando, mas eram homens mais velhos que elas, de outras gerações, entendeu? Que não tinham nada a oferecer para elas, elas não deram a mínima. Quando chegou no momento delas se casarem e terem filhos, que seria agora a situação das mulheres que nasceram entre 1980 e 1990 até 2000, né? E as que nasceram em 80 vão fazer 40 agora em 2020. Quando chegou o momento delas começarem a procurar algo sério, porque bateram na wall e talvez queiram uma segurança, uma estabilidade, né, um gadão provedor, talvez queiram ter filhos, foi só nesse momento que elas magicamente começaram a se preocupar com os homens. Aí, nossa, finalmente surgiu a empatia delas. Antes, quando elas não estavam pensando em algo sério, não estavam pensando em coabitar, casar, ter filho, elas não davam a mínima. Estavam na putaria e, tipo, o homem que ela não considerava bom o suficiente pra ela era perdedor, era incel e etc. Inclusive, os homens mais velhos que estavam se ferrando na vara de família também não estavam nem aí. Foi só quando chegou o momento que elas começaram a procurar algo sério e depois que uma boa parte, uma fatia razoável dos homens começou a abandonar o jogo do casamento e da paternidade, aí é que elas descobriram a empatia delas. Veja só que mágico.